compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, na última aula, nós começamos a falar das superfícies, certo? Que são funções, né? E duas variáveis, né? Seria um análogo para curvas, só que agora, ao invés de você ter um parâmetro, você tem dois parâmetros, certo? A curva vai de um intervalo, por exemplo, no R3, né? Aí você troca o intervalo e bota um conjunto aberto do R2. Em vez de você ter só um intervalozinho, agora você pega uma coisa maior no R2. Pronto. Então, uma das diferenças essenciais é isso. Da superfície para curvas. Então, a gente está generalizando as coisas. A curva, a gente só pedia que ela fosse de classe sem infinito. Inicialmente, né? Para a superfície, é exigido uma outra coisa. Então, é exigido que ela seja de classe sem infinito. Então, o x, né? Como ele chega no R3, ele tem 3 pedaços aqui, né? Então, ser de classe sem infinito significa que todas essas funções aqui possuem derivadas parciais e contínuas de todas as ordens. E a segunda condição que aparece aqui, que não aparece em termos das curvas, é que essa diferencial aqui ela é injetora. Certo? Lá tem uma condição parecida, que na verdade, se a gente for pensar, é a mesma condição, né? Lembra que a gente pedia que a alfa' ela fosse diferente de zero, né? Porque se onde o alfa' é zero, não tem reta tangente. O nosso problema, nossa situação, assim, não é problema, né? Porque é uma exigência prática. É que, por exemplo, que a curva, ela tem uma reta tangente. Então, como a reta tangente é definida em termos do vetor velocidade, então a gente pede que o vetor velocidade exista. Aqui, quando você diz que a diferencial seja injetora, na verdade, a diferencial ela vai levar um par de vetores, se ela é injetora, então você vai ter, agora você tem uma coisa bidimensional, né, que é a superfície, e aí você quer nessa superfície, você quer um plano tangente. Pega um ponto aqui, e você quer que nesse ponto aqui tenha um plano tangente. Então, para você ter um plano, você precisa de dois vetores. Aqui na curva você só precisava de um, né? Você queria uma reta tangente, você só precisava de um vetor. Aqui, como é no plano, como aqui é bidimensional, você quer um plano, então você precisa de dois vetores. Para garantir esses dois vetores, uma condição que você pede é que essa diferencial ela seja injetora. Certo? Então, o que é uma superfície? Uma superfície é uma função.
de um aberto do R2 no R3 que satisfaz essas duas condições aqui. A função ela é diferenciável e a diferencial dela, assim, a derivada dela, não é bem a derivada, vamos dizer assim, que a gente conhece na reta, porque que você está trabalhando do R2 no R3. Então, é uma diferencial. Pode ser visto até com uma matriz, que a gente viu, que é a jacobiana. E a gente quer que você tenha condições de ter esse plano tangente. Então, para você ter esse plano tangente, você pede que a diferencial seja injetora. Certo? Porque sendo injetora, ela vai pegar um par de vetores aqui, LI, do R2, e vai levar em vetores LI. Certo? Isso quem garante é a álgebra linear. Certo? Perguntas? Tranquilo, né? Então, pronto. Isso aqui é o que é uma superfície. Aí a gente aparece dois nomes aqui, né? Parametrizada, regular. Né? Se não parametrizada, vem a questão dos parâmetros, né? Porque essa superfície é definida em termos de uma função, né? Porque a curva, você vê isso aqui como um objeto e a gente chama esse traço de curva, né? Mas isso aqui, na realidade, é o traço da curva. A curva é a função. Mesma coisa aqui. E essa palavra regular vem dessas duas condições aqui. Certo? Classe C infinito. Por que você quer classe C infinito? Porque a ideia é você carregar o cálculo diferencial para cima dessas coisas aqui. Porque, por exemplo, vocês pagam cálculo 1, cálculo 2, aí a gente trabalha na reta, trabalha no R2, né? No R3. Então, a gente trabalha essas coisas no plano, coisas planas, né? Certo? A ideia é trazer o cálculo diferencial, as coisas de medir para ambientes desse tipo aqui. Ao invés de você ter o R2, você tem uma coisa desse tipo aqui. Você pode considerar, por exemplo, a esfera. Certo? Então, ao invés de você trabalhar aqui no plano XY, aí aqui você sabe calcular área, sabe trabalhar com ângulos, sabe trabalhar com vetores, né? Sabe calcular o comprimento de curva e tal, né? Então, a ideia é generalizar isso. Não, eu vou sair do R2 e vou agora para um ambiente mais geral. Até você vai ter as curvas aqui, vai ter os vetores tangentes, né? E quer fazer cálculos aqui, derivar, integrar, né? Então, o estudo das superfícies, assim, é a porta de entrada para essa generalização. Então, quando fala de geometria riemanniana, geometrias não euclidianas, né? Então, na realidade, é o que você está trocando essas coisas aqui do R2 pelo R3 por ambientes mais gerais, que a gente chama de superfície. Tem uns ambientes mais gerais, a gente pode chamar, recebe o nome de variedades, que na realidade, a maior parte das superfícies vão, dependendo de como elas são descritas, vão ser as variedades. E aí, dentro desse ambiente, você faz estudos, né? Eu já citei isso várias vezes, por exemplo, os estudos da astronomia, da relatividade, do universo,
eles são feitos em ambientes como esse aqui. Certo? A física newtoniana, ela é essencialmente aqui no plano. E a física, a relatividade, ela é feita em ambiente de superfícies. Que considera a questão da curvatura, e vem só do espaço. O espaço é curvo, onde tem massa, o espaço fica curvo, tal. Então, é porque o ambiente que você usa para estudar é esse ambiente aqui. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Ainda não. Então, pronto, vamos para frente. Então, isso aqui eu quis só dar uma revisada. Isso aqui eu falei na última aula, que é uma superfície, né? Aí a gente viu a questão das curvas coordenadas, né? Que são curvas geradas por essa função, né? Então, quando você tem a x de u, então quando você fixa uma das variáveis, então você fica só com um parâmetro variando, então você tem uma curva, no sentido que a gente tinha as curvas anteriormente. Porque o que diferencia uma curva de uma superfície é porque na curva você tem uma variável. E na superfície você tem duas variáveis. Então, quando você fixa uma das variáveis da superfície, você tem uma curva. Então, a superfície, ela vai pegar essas retinhas aqui, né? Por exemplo, você tem esse quadriculado aqui, ó. Ele vai pegar essas retinhas e vai entortando aqui, ó. Né? Então, você tem as curvas, assim, ok? Então, quando você está parado no ponto, que você fixa um 0v0, né? Fixou um ponto aqui. Né? Você tem um ponto fixo. Aí você pega duas retas. Né? Uma vem para cá, né? Então, nesse ponto fixo aqui, você tem essas duas curvas aqui, que são chamadas curvas coordenadas. Que você pode imaginar como sendo um eixo XY, né? Você tem aqui, ó. No plano você não tem os eixos coordenados, né? Aí aqui você tem as curvas coordenadas. Certo? Não é, qual é a diferença? Porque a coisa aqui não é uma reta, mas é uma curva que vai desempenhar um papel semelhante a esses eixos coordenados aqui na superfície. Certo? Por isso que eles são chamados de curvas coordenadas. Certo? O que acontece quando você para num ponto aqui, parei um ponto aqui no domínio, aí você pega o zero fixo, e pega o V0 fixo. Quando você fixou o zero, você vem para essa curvinha vermelha aqui, ó. Eu vou ao contrário aqui, eu acho que eu vou ter o contrário aqui, mas tudo bem, não faz mal não. O importante é que você tem, quando você tem elas aqui, né, se cruzando, e aqui no caso aqui perpendiculares, provavelmente aqui elas vão se cruzar, eu não sei se vai ser perpendicular, porque aí vai depender da função. Eu só vou saber que esses vetores, eles são LI. Ou seja, eles não estão apontando tudo numa mesma direção, assim. Eles vão ter um ângulo entre eles. Isso é que vai possibilitar
ele ser chamado de coordenadas, porque a gente está acostumado, o nosso plano cartesiano, por definição, ele tem um ângulo de 90 graus. Mas não teria problema nenhum se nosso plano cartesiano tivesse um ângulo de 45 graus. Não ia ter problema nenhum. Ou seja, a mesma função que esse aqui de 90 desempenha, esse aqui de 45 faz o mesmo papel. As contas com certeza seriam diferentes, né? As coisas aqui seriam diferentes, as contas, mas em termos práticos, o que esse aqui faz, esse outro faz. Certo? É como se a gente tivesse dois carros de modelos diferentes. Não são diferentes, atuam de maneira diferente, mas se a gente pensar em termos assim, de transporte, os dois se deslocam e fazem o mesmo papel. Então, sistema de coordenadas, o importante é que esses vetores aqui sejam LI. A álgebra linear diz isso. Se for LI, é base. Se for base, você escreve qualquer vetor como combinação no linear dos demais. E o resto tudo está certo. Ok? Pronto. Dito isso, aí nós vimos alguns exemplos, que foi o plano, outro plano, o paraboloide elíptico, a esfera, e a aula de hoje começa aqui. Só pegar minha água aqui. A nossa aula começa aqui. Eu vou falar de dois tipos de superfície. A superfície como gráfico de funções, porque o gráfico de funções você pode enxergar isso como uma superfície, e a superfície de revolução. Certo? Então, vamos nós, né? Então, superfície como gráfico de funções. São exemplos específicos, é uma classe específica de superfície. Certo? Então, existe uma proposição inicial para garantir essa questão de que eu estou tratando com a superfície mesmo. Então, eu tenho uma função, certo? Uma função real, diferenciável. A função, a f vai de R2 na reta, certo? É uma função de duas variáveis. Aí eu estou pedindo que o domínio dessa função seja um aberto R2. Essa questão de ser aberto, eu já especifiquei várias vezes, né? Porque quando a gente vai diferenciar qualquer função, é importante que o domínio da função seja aberto para você não ter problema nas bordas. Senão, quando você for diferenciar aqui, se você pegar um intervalo, né? Então, se você pega os pontos aqui, então aqui a derivada é complicado, porque na realidade, como a função só está definida aqui dentro, e a derivada é um limite, então você só tem um limite aqui, no caso, pela esquerda, e o outro lado pela direita. Então, o limite não fica bem definido e você só tem na realidade, você tem meia derivada só aí. Só você tem a derivada à direita ou a derivada à esquerda. Então, quando você está trabalhando com derivadas, e você quer a questão diferencial, é importante que o domínio da função que você está trabalhando seja um conjunto aberto. É só por isso.
Certo? Então, a função que eu estou considerando é uma função diferenciável. Aí você define essa aplicação aqui. Que na realidade é como se fosse o gráfico da função, né? Porque, por exemplo, um gráfico da função na reta, né? Como é que você... quais são os pontos do gráfico da função? É aqui você pega o domínio e a imagem, né? Então você bota esses pontos aqui e aí você tem o gráfico da função. Como você está trabalhando com função de duas variáveis, então ao invés de colocar só x, né? Você bota o xy e aqui você bota o f de xy. Aí eu estou usando a notação que está lá no livro, que é o v, que é a mesma coisa, e sem problemas. Ok? Beleza. Então, o que a proposição está dizendo é que isso aqui é uma superfície parametrizada regular, que descreve o gráfico de... Então, como é que a gente prova isso, né? Primeiro, a questão da diferenciabilidade, ela é simples. Porque o U é uma função diferenciável, V é uma função diferenciável, que é um polinômio de primeiro grau, um polinômio de primeiro grau. E como eu estou considerando que a F, já estou pegando ela como hipótese uma função diferenciável, então as três coordenadas aqui, elas são diferenciáveis. Ou seja, são classes sem infinito, na realidade. Então isso aqui é o item A, é satisfeito. E a segunda parte, que é a questão da jacobiana, se você calcular, a jacobiana é dado por isso aqui, né? Ó. Então, na primeira linha, você coloca a derivada do x com relação a u e com relação a v. Então, vamos assim, o meu x é o u. Então, quando eu derivo u com relação a u, dá 1. Quando eu derivo o meu x aqui, né, a coordenada x, né, com relação a v, vai dar 0, né, porque u não depende de v, dá 0. Quando eu pego aqui a coordenada y, eu vou derivar o y com relação a u e com relação a v. Então, como a coordenada y aqui é só o v, então quando eu derivo com relação a u, dá 0. Quando eu derivo com relação a v, dá 1. E aqui, simplesmente, eu coloquei aqui, não calculei, que eu não sei a expressão da f, mas aqui é a derivada de f com relação a u, que é o z, meu z aqui é o f, e com relação a v. Essa linha aqui não vai interferir em nada na questão dessa jacobiana, porque se eu considerar esse determinante aqui menor, né? Determinante 2 por 2. Esse determinante aqui, essa matriz aqui dentro, nessa matriz menor, tem determinante diferente de 0. Então, significa que o posto dessa matriz é 2. O posto da matriz pode ser calculado como sendo a ordem da matriz, de uma submatriz, né? Com determinante diferente de 0. Então, como eu tenho uma matriz aqui, uma matriz, vamos chamar de submatriz, né? Como eu tenho uma submatriz de ordem 2 por 2, e o determinante dessa submatriz é diferente de 0, então o posto é 2.
E a gente viu que quando isso acontece, significa, é uma equivalência para dizer que o dx de Q é injetor, certo? Então, o item B também é satisfeito. Então, se eu pegar uma função desse tipo aqui, né, se eu pegar uma expressão desse tipo aqui, do x, pegar uma expressão desse tipo do x aqui, se eu tiver por hipótese que a f é diferenciável, então essa expressão aqui do x, ela define uma superfície parametrizada regular. E o traço dessa superfície é o gráfico dessa função. E a prova dessa proposição é essa argumentação aqui embaixo. Ok? Um exemplo mais específico, né? Pronto, agora eu tenho uma função mesmo aqui, ó. Certo? Essa aqui é a minha f. Então, logicamente, a gente tem que pedir que o A e o B sejam diferentes de zero, né? Porque eles estão aqui no denominador. A gente sabe que isso aqui então, pela proposição, sem mais comentários, né? Pela proposição anterior, isso aqui é uma superfície parametrizada. Certo? Cujo traço é um parabolóide hiperbólico. Certo? Ok? Porque esses nomes, né? Porque por um lado você tem hipérbole e por outro você tem parábolas, né? Se você pegar, por exemplo, o V igual a zero, essa parte que não existe, aí você vai ficar com uma coisa do tipo U e, e U ao quadrado. Então você vai ter parábolas. Certo? Então você tem tanto parábolas assim para cima, no caso aqui, né? Ó, e borracha. Se você pegar o U igual a zero, peguei U igual a zero. Então essa parte aqui não existe. Aí você vai ficar com V e menos e V ao quadrado. Só que agora com sinal negativo, novamente são parábolas, só que agora você tem essa parábola para baixo, né? Então, aqui você tem parábolas assim, né? E aqui você tem parábolas assim. Agora, se você pegar, como nessa figura aqui embaixo, ó, tá vendo? Se o plano ele corta assim horizontalmente, né? Então você tem hipérboles, certo? Então você tem essa figurinha aqui e você tem parábolas em dois sentidos assim, né? Umas subindo, outras voltando. Você tem uma cela aqui, né? E no outro sentido você tem hipérboles. Então, essa superfície é chamada de parabolóide hiperbólico. E ela é o gráfico de uma função. Certo? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Vamos para frente.
Aí eu vou falar de outro tipo de outra classe de superfície. Tem outros exemplos lá no livro, mas eu vou deixar só isso aí. Depois eu posso trazer mais, se vocês quiserem. Aí tem uma nova proposição. Certo? Essa eu não fiz a demonstração, tem só uma observação. Então, aqui você tem uma curva, certo? Você tem uma curva. Vou aumentar logo aqui. Depois eu mostro outra figura. Então, eu peguei uma curva. No caso aqui, é um exemplo, na realidade. Assim, eu posso pegar em outro lugar. Então, eu tenho uma curva aqui, plana, certo? Então, o y é zero. Então, significa que essa curva, ela mora no plano XZ. No caso aqui no meu desenho, essa curva, esse traço aqui, eu tenho essa curva aí. Regular, que eu quero derivar, tal, né? E eu digo aqui que f não se anula, certo? Para evitar que se a f se anular, então essa coordenada x aqui vai dar zero e eu vou cruzar o eixo z. Aí a gente vai ver que daqui a pouco, se ele cruzar, dá um certo probleminha, porque a superfície vai ter alta interseção, certo? Aí você, a partir dessa curva, você define essa expressão aqui. Certo? Você define uma x. E o que essa proposição está dizendo é que esse x é uma superfície parametrizada regular. Então, como é definida essa x? Aqui você tem um f de u, tanto aqui quanto aqui. E aí você tem cosseno e seno. A gente aprendeu já desde muito tempo que o cosseno e o seno, ele gira as coisas. E o que fica aqui atrás é o raio, né? Então, isso gera um círculo de raio A. Então, o raio desse círculo depende de FU. Então, se eu parar aqui no canto, então, eu vou girar esse círculo. Quando o V variar, certo? Isso vai gerar um círculo. Que altura está esse círculo? Quem vai determinar a altura do círculo é o G. Porque o G está aqui no Z, tá vendo? Então, o eixo Z aqui é quem mede a altura. Se está aqui, se está aqui, se está aqui, se está aqui, se está abaixo. Então, o Z é quem manda na altura desse círculo. Então, aqui, essa casa dessa superfície de revolução, eu estou girando em torno do eixo Z. Eu posso fazer essa mesma coisa em torno do eixo Y, em torno do eixo X, aliás, em relação a qualquer eixo. Certo? Se eu trocasse aqui e
e colocasse essa coordenada, assim, sem o seno ou cosseno no meio aqui, eu estaria girando com relação a, digamos que eu tivesse botado o cosseno aqui e o seno aqui, né? Então eu estaria girando em torno do eixo Y, certo? Estaria girando aqui assim. E quem ia dizer aonde estava esse círculo era o Y, certo? E voltando para cá. Então, por isso que essa superfície ela é chamada de superfície de revolução. Né? Porque você pega uma curva, caso aqui eu peguei alfa, né? Aqui as coordenadas dessa curva. Essa curva aqui, no caso, é uma curva plana, que eu peguei no eixo XY. Eu posso, por exemplo, pegar uma curva plana no eixo YZ e girar ela em torno do eixo Y. Né? Eu podia pegar uma curvazinha aqui, ó, e girar ela aqui assim, de maneira análoga, né? Então, como ela estava no plano YZ, no caso aqui ia ser 0, e o meu f de u estava aqui. Certo? E aí, como eu ia girar em torno do eixo, assim, a altura da curva ia ficar aqui no meio, né? Certo? E eu ia girar tal cosseno de um lado, sendo do outro aqui do outro lado. Ia funcionar de maneira análoga. Ok? Bom, essa proporção acontece uma família de superfície parametrizada que descreve o conjunto de pontos obtido pela rotação do traço de uma curva regular em torno de uma reta desse plano que não intercepta a curva. Certo? Então, a reta, a curva, você pode pegar do jeito que você quiser. Certo? Sim, só voltando aqui essa questão da altura, que eu acho que eu comecei e não terminei. Mas é isso aí mesmo. Eu estava falando antes, né? Porque você gira a curva, mas para saber onde está a curva, você olha para o Z, que é exatamente o G de U. Então, essa primeira parte aqui do XY se encarrega de girar o ponto. E essas coordenadas aqui, o Z, ela se encarrega de dizer aonde esse círculo está. Se está mais embaixo, se está mais acima. Certo? Mas juntando tudo isso aí, você tem uma superfície dessa. Tá, girou, né? Ó. Aqui, ó. Girou a reta e depois quando você pega todos os círculos, porque aqui ele está mostrando que você tem só alguns círculos, né? Então, quando você junta todos os círculos que você girou, aí você tem uma superfície desse tipo. Ok? Então, a gente pode ter superfícies via gráfico de funções e pode também ter via rotação, né? De curvas. Ok? Perguntas? Beleza? De novo ainda, continuando, né? Então, a superfície ela é na superfície de rotação, né? Logicamente pelo nome. Aqui no caso, o exemplo nosso é em torno do eixo OZ, né? Então, você
tem a curva. Você tem a curva que está contendo no plano, a gente pegou no plano XY. Nós giramos em torno do eixo Z. Se você quiser girar em torno do eixo X, também pode. Certo? Só que, assim, essa aqui não era boa para girar em torno do eixo X, né? Essa daqui é boa. Porque uma das exigências é que essa, por exemplo, se você vai girar em torno do eixo X, não é interessante que a curva cruze, porque senão vai ficar uma coisa, aqui vai ficar não sei se vocês conseguem ver, um bico aqui. E as coisas aqui não ficam bem definidas, por exemplo, não dá para botar um plano tangente aqui, porque o plano, vamos dizer assim, ia ficar cortando a superfície no meio aí. Então, uma das exigências que se tem é que a curva não corte, não cruze, né, o eixo aonde você vai girar a curva, né? Então, aqui você pegou, eu peguei aqui tem uma curva no plano XY e ela é girada em torno do eixo X. Então, você pega um ponto, né? Então, essa curva aqui é do tipo quê? Tem F já aqui, mas eu vou colocar assim, ó. É do tipo assim, F de U, G de U, 0, né? E aí eu vou girar aqui. Esse ponto aqui, essa altura aqui, vamos dizer assim, essa distância daqui para cá, é o Y, né? Que é exatamente o G de U. Então, isso aqui vai funcionar como o quê? Como um raio. Certo? Aí você vai fazer isso girar. Vai fazer isso, esse ponto girar aqui, ó. Aí, como é que você faz essa coisa girar? Você usa o cosseno e o seno. E usa, no caso aqui, o G de U como raio. Certo? Então, e como eu estou girando em torno do eixo X, né? Então, no caso aqui, quem vai funcionar como altura é o Y. Não, não, desculpa. Funcionar como altura aqui é isso aqui, né? Vai ser o X. Certo? Porque quem vai dizer aonde essa curva está aqui, assim, ó, se ela está aqui, se ela está mais para lá, né? Eu vou girando. Então, quem vai medir essa variação aqui, assim, vai ser quem? Vai ser o X. Então, você colocaria aqui o F de U, né? Aqui. E na outra aqui você colocaria o cosseno, né? E o seno. E para você, vamos dizer assim, quem está fazendo o papel do... Aí você colocaria o R, né? O raio. Aí você olha, quem está fazendo o papel do raio é o G de U. Certo? Então, aquela mesma proposição anterior, que é escrita com relação ao... tendo o eixo de rotação como sendo o eixo Z, e tendo o plano XY, não, XZ, tem o plano XZ como o plano que contém a curva.
Então, o que foi feito lá, você pode readaptar para qualquer curva, em qualquer plano e para qualquer eixo, certo? Com as devidas, com os devidos ajustes. Mas você olhando para a curva e olhando para o eixo, você acaba, assim, descobrindo quem vai fazer o papel do quê, né? Então, você fixa um ponto, né? Fixa um ponto. Então, como eu vou girar assim, então isso aqui é o raio. Então, se você olhar para cá, isso é essa medida aqui, ó. Então, quem está fazendo o papel do raio? É o Y, certo? Esse ponto aqui, essa localização do círculo aqui, quem está fazendo dizendo se o círculo está mais para a esquerda, para mais para a direita, quem está fazendo o papel disso? Digamos assim, se você pensar em termos de altura, é o X, certo? Então você deixa o X, assim, fazendo papel de altura, e no caso aqui, a coordenada Y, né? É que vai fazer papel do raio, e aí no raio, você bota o cosseno e o seno. Deixa eu voltar aqui. Certo? Aqui, ó, tá vendo? Sempre tem o cosseno e seno. Aí aqui você tem o raio, né? Aí você tem que ver quem está fazendo o papel do raio. Aí você fixa um ponto aqui, lugar vermelho que é melhor. Então, no caso aqui, quem está fazendo o papel do raio? É o X, né, ó. Então, eu olho aqui o X daqui, ó. O X da curva é que está fazendo o papel do raio. Essa altura aqui, ó. Quem está fazendo o papel é o Z, ó. Vou vir aqui no Z, ó. Certo? Perguntas? Vou sair aqui para pagar essa bagunça todinha. Eu tô tirando print. Certo. Bom, então, outro exemplo de superfície de revolução. Pronto. Então, novamente, aqui, isso aqui é mais simples. Aqui, mais simples. A curva está aqui, ó. A curva é uma reta. Certo? Aqui é constante, o x é constante, né? Tá aqui o x, né? O y. Ah, eu nem sei se o z. Digo já. Eu vou deixar o z aqui. Mas eu vou analisar primeiro para descobrir a questão de. Não, mas eu acho que tá certo assim. Tá certo. A gente tem que analisar para descobrir em relação. Mas aqui o Z está funcionando como altura, tá vendo? Ó? E eu estou girando. Certo? Aqui estou girando aqui no X e
no Y, certo? Então, essa curva aqui, ela é uma reta, x igual a A, o Y é zero, então ela mora no plano XZ, e o x dela é fixo. O x dela é fixo. É o A aqui. Então, como esse x é fixo, o z só o z que varia, né? Então, eu tenho uma reta assim, né? Ó. Paralela ao eixo z, passa aqui nesse ponto. Certo? Então, eu vou girar essa reta. Aí o raio está aqui dentro, ó. Tá aqui para cá, ó. Então, quem está fazendo o papel do raio é o x. E o x, ó. Aí vem para cá, ó. Vai fazer papel do raio. E esse cara aqui faz papel de altura. Então, cada pontinho dessa reta gira, né? Cada pontinho gira. E assim vai. Então, quando você gira tudo, você tem um cilindro circular. Certo? Aqui tem vários exemplos de curvas aqui embaixo que eu coloquei, por exemplo. Você pega esse semicírculo, né? Aí você gira. Tem a esfera, né? Se você pegar um segmento de reta, você tem um pedacinho, né, de um cilindro, né? Se for um pouquinho inclinado, fica inclinado e por aí vai. Certo? A questão é você entender a curva, certo? Aí dependendo de quem é esse eixo aqui, né? Então, essa distância aqui vai funcionar de raio, né? E assim você vai ter as alturas, né? Então, o que for raio, você bota acompanhando o seno e o cosseno e aqui a altura. Certo? A localização da altura vai depender de quê? Vai depender do eixo que você está girando. No caso aqui, como você está girando no eixo Z, você bota a altura aqui. Logicamente, você bota o cosseno e o seno no outro canto aqui. Se você estiver girando com relação ao eixo Y, então, assim, a altura vem fica aqui para o meio. Né? E aí você bota o cosseno e o seno nas outras coordenadas, né? E assim por diante. Se você está girando com relação ao eixo X, a altura vem para cá. E aí você bota cosseno e seno aqui, junto com o raio, né? E aí o raio é exatamente isso aqui. Você tem que ver a curva, né? Por exemplo, se isso aqui é o eixo X, né? Então você tem que ver essa distânciazinha aqui, isso aqui vai ser o seu raio. Então quem está fazendo o papel do raio? Aí você tem que olhar a curva e ver isso aí. Ok? Vamos para frente. Muita bagunça. É melhor sair e descartar. Ok? Outro exemplo. Pronto, essa é a catenária, né? A catenária é a curva, né? E a superfície é o catenoide. A catenária, ela é estudada muito na questão da engenharia. Essa curvinha que está aqui se mexendo. Ela é a curva descrita, por exemplo, se você coloca
como tá aqui, 2 pedaços de madeira, alguma coisa, você bota uma coisa flexível aqui no meio, uma corda, um cordão, um arame, né? Normalmente, esse objeto flexível, essa corda, ela desenha uma curva. Essa curva, ela é chamada de catenária. Tem muitas propriedades interessantes dela, certo? A expressão matemática para essa catenária é isso aqui, certo? Essa expressão algébrica dela, certo? Do cosseno hiperbólico de U sobre A. Onde A é uma constante positiva, tal. Aí você define uma superfície a partir dessa curva. Ou seja, você pega essa curva, essa catenária, e você gira ela aqui, ó. E ela, né, paradona, né, ela ali está se mexendo. Você pega a curva aqui, no caso aqui ela foi desenhada no plano XY, certo? Z igual a 0. Ela está desenhada aqui. E aí, nós vamos girar ela com relação ao eixo X, esse é o eixo de rotação. Certo? Então, o eixo de rotação faz papel de altura. Aqui você vai ter diversos círculozinhos. Então, qual é a distância desse círculo para cá, assim, né? Então, certo? Beleza. Então, você pega o X para ser a sua altura. E aí, cosseno e seno aqui. E você vai ver quem é o seu raio, né? Você tem a curvazinha aqui. Então, num ponto aqui, o raio do círculo é o raio do círculo. Eu vou girar aqui. É esse aqui, ó. Então, o raio do círculo é o Y. Então, quem está fazendo o papel do raio aqui é o círculo. O raio do círculo é o Y. Então, eu vou aqui no meu Y e coloco aqui o meu raio, ó. Aqui o raio, ó. Aqui o raio. Certo? Então, superfície de revolução é isso. Você pede auxílio ao cosseno e o seno. É quem vai fazer o ponto girar. Aí você só tem que decidir quem é o raio. Aqui. E você quem é a altura. Então, dependendo da curva e dependendo do eixo que você está girando, aí você faz assim, as escolhas certas. Nesse caso aqui, o X, né? Está fazendo papel de altura. Certo? Ele está medindo a distância desse círculozinho para cá. Eu falando assim a altura, porque se você pensasse nisso aqui, assim, em pé, e o raio está aqui. Está aqui o raio. Tudo é ruim de escrever. Certo? Esse aqui é o raio. Então, quem está fazendo o papel do raio é o Y. Né? E a altura é o X.
Ok? Perguntas? Eu sei que essas coisas, às vezes, assim, no primeiro momento, ela é meio trabalhosa, assim, para você encaixar direitinho na cabeça, mas com o tempo você... Eu, pelo menos, eu particularmente, eu tive muita trabalho para encaixar essa coisa na minha cabeça. Mas com o passar do tempo, você vai melhorando. Certo? Vamos para frente. Pronto, mais um exemplo. Vamos ver se a gente... Então, você tem um círculo, a curva, né? Então, y é zero. Então, significa que o círculo está no plano xy, certo? Então, quando esse círculo está aqui, eu posso tirar ele. Não, aqui eu acho que só dá certo se for para girar com relação ao eixo, porque como ele intercepta, porque tem como se ele tivesse alto aqui, né? Eu podia girar ele tanto assim, com relação ao eixo Z, como eu podia girar ele com relação ao eixo X, certo? Mas como ele está interceptando o eixo X, nesse caso aqui, ele só pode ser girado no outro sentido, porque você lembra que uma das condições da curva é ela não interceptar o eixo de rotação. Então, eu vou girar ela assim, certo? Então, eu tenho um círculo aqui. O raio do meu círculo é R. Aí vamos tomar cuidado com... Eu vou ter o raio do círculo aqui, vou ter o raio, que eu vou pegar um ponto aqui e vou girar. Então, eu vou ter esse outro raio aqui, certo? E vou ter assim, a altura aqui, ó. Certo? Vou ter a altura aí. Aí, vamos lá. Vamos para a nossa expressão. Então, aqui eu estou falando da curva ainda. Então, considerar a rotação em torno do eixo Z. Ok? Então, aquela mesma história, né? Vamos lá. Então, quem vai fazer, tá fazendo papel de altura aqui? O Z, né? Ó. Aqui, ó. Então, nós vamos lá. Tá aqui o Z, ó. Que é o Z da curva, ó. Trouxe para cá. Beleza. Aí, no caso, então, eu vou botar o cosseno e o seno aqui, como meus auxiliares. E vou atrás do raio. Que é esse R grandão que eu botei ali. Então, quem está fazendo o papel do meu raio? Aí eu olho aqui, ó. Exatamente quem? O X. Eu vou lá no X da minha curva. Pego o X da minha curva. E trago para fazer papel de raio, ó.
certo? Porque a estrutura é sempre assim, ó, você tem o raio, cosseno, raio, seno e altura. Então, você só tem que descobrir aonde fica a altura. Então, você descobre onde é que fica a altura. No caso aqui, a altura você viu que é com relação ao eixo Z, vai depender da curva. Como é que a gente descobre a altura? Vai depender da curva, de onde ela está, qual é o plano, e em relação a que você vai girar. Decidido isso, você chama o cosseno e o seno para lhe ajudar e vê quem está fazendo o papel do raio. E substitui aqui na expressão. Feito isso, você tem a expressão que você quer. Então, vocês estão vendo aqui na animação o círculo girando, certo? Ó. Tá vendo? Quando eu girar esse círculo, ele vai gerar uma figura como esse aqui. É uma câmara de ar, né? O nome matemático para essa figura é toro. Certo? Toro. Ok? Então, se algum dia vocês encontrarem por aí o que é um toro, é uma câmarazinha de ar dessa aqui. É uma superfície de revolução gerada a partir da rotação de um círculo aqui. Certo? Ela é interessante e ela tem uma topologia diferente da esfera. Não sei se vocês lembram da relação de Euler, que a gente até brincou na instrumentação. Que tem a relação de Euler, né? Que você V menos A mais F igual a 2, né? Então, você vê que sabe que em poliedros convexos, ela é verdadeira sempre. Mas não sei se vocês lembram de que instrumentação, a gente fez uma figurinha. Não sei se eu vou conseguir desenhar com um buraco no meio aqui, né? Vocês lembram disso, não? Eu não lembro, não. É uma figura, você pega assim um poliedro desse aqui e você deixa um buraco aqui no meio. Certo? Essa camarada aqui, ela não satisfaz não satisfaz a relação de Euler. Certo? Se eu não me engano, dá zero, certo? Em vez de dar 2, aquela expressão lá dá zero. Isso significa, matematicamente, a gente diz que essas coisas são topologicamente diferentes. Topologia é uma parte da matemática, de certo modo, muito confusa e muito difícil. Se tem uma coisa que é muito difícil em matemática, é uma coisa chamada de topologia. Eu fiz uma cadeira dessa no doutorado, muito mal feita, por sinal, porque eu não sei, eu acho que era porque o professor não sabia mesmo, né? Na realidade, ele enrolou muito, não fez as coisas direito, o pessoal da pós-graduação ficou muito bravo com ele, porque ele era um doutor novo que chegou lá, né? Todo mundo elogiando o cara, dizendo que o cara era tal, né? Aí o cara foi dar essa disciplina pra gente, só que não fez nada direito, aí a gente ficou confuso, não sei se é porque o cara não soube explicar as coisas direito pra gente, mas a topologia tem a ver com essa questão de buracos, né? Grosseiramente assim, certo? Porque você pode ter também, por exemplo, o bitoro, seria uma coisa que tem 2 buracos, certo? Então, isso são coisas topológicas. Então, a esfera, se você pegar qualquer
círculozinho da esfera, uma coisa assim, da topologia, por exemplo, se você pegar um círculo desse da esfera, você pode ir diminuindo ele, apertando, como se fosse um elástico, né? Imagina que você pega uma coisa de um elástico aqui, e ele vai escorregando, escorregando, se ele for apertar muito, ele acaba, digamos assim, virando um ponto, certo? Ele diminui aqui. Então, todo círculo na esfera, eu consigo fazer isso. Agora, os círculos aqui no toro, eu não consigo fazer isso. Por exemplo, esse círculozinho aí que está rodando aí, eu não consigo apertar ele para que ele vire um ponto. E nem esses assim, né? Esses círculos assim. Se eu pegar um círculo aqui na bordazinha aqui, assim, como se fosse um remendo aqui, eu posso deformar ele num ponto. Então, isso tem a ver com a questão da característica de Euler. Por que eu estou falando tanto disso aqui? Por exemplo, uma coisa que a gente vê falar muito é na questão dos buracos negros. E não sei se você já ouviu falar nos chamados buracos de minhoca. Não sei por que botaram esse nome. Mas um buraco de minhoca, na realidade, existe 3 tipos de buraco que eles falam na astronomia, né? Que é os buracos negros, que a gente vê falar muito. Aí existiriam os buracos brancos, que esses aí eu acho que ninguém... Por exemplo, buraco negro, até um dia desse, ninguém tinha visto nenhum, né? Mas aí, ultimamente, vocês viram falar que o pessoal, assim, fotografou, pelo menos o que acontece ao redor do buraco negro, né? Porque o buraco negro, ele suga para dentro dele até a luz. Então, de certo modo, a gente não consegue, jamais a gente vai conseguir ver um buraco negro. Porque a luz, a gente vê um objeto, porque a luz bate lá e volta para o nosso olho, né? Então, o buraco negro, você estuda o que está acontecendo aqui ao redor, e pelo que está acontecendo aqui, você deduz que o que está aqui no meio é um buraco negro. Porque ver mesmo de verdade, você não vê. Certo? Então, o inverso do buraco negro seria um buraco... um buraco branco, que seria o contrário do buraco negro. Quer dizer, assim, ele expulsaria as coisas. Ao invés de sugar para dentro dele, ao invés de sugar, ele expele as coisas. Esse seria, teoricamente, ele existe também. Só que, por exemplo, ninguém conseguiu ver um ainda. Seria os buracos brancos. E tem o chamado buraco de minhoca, que teoricamente também... De onde vem todas essas informações? Para vocês verem a questão da importância da matemática. Todas essas informações vêm de estudo de equações. Então, existem as chamadas equações de Einstein. Está lá um monte de equações que modelam, vamos dizer assim, um espaço. E a partir do estudo dessas equações, você consegue provar, teoricamente, a possibilidade da existência dessas coisas. As equações de Einstein falavam que a luz era plana. Aí eu acho que uns 50 anos, talvez depois, aí provou. Beleza. Essas equações, elas falavam da possibilidade da existência de buracos negros. Andrade, Oi? descobriu-se recentemente que eles conseguiram ver uma luz atrás de um buraco negro. Então, aí aqui na reportagem diz que ela cumpre uma previsão enraizada na teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Pronto, é exatamente o tal do buraco de minhoca, porque pode existir só o buraco negro ele lá sozinho, pode existir o buraco branco. Agora, se tiver uma ligação entre um e outro, quer dizer, você tem de um lado, você tem um buraco negro, que entraria as coisas, do outro lado você teria o buraco branco.
Então, é como se você tivesse um túnel aqui. Então, esse buraco aqui é o que recebe o nome de buraco de minhoca. Certo? Que seria um tubo desse aqui. Assim, composto por um par de buracos desse. Você teria o buraco negro e teria o buraco de minhoca, ou buraco branco do outro lado. Por que eles se interessam tanto por isso aí? Porque esses buracos seriam um meio de você viajar no tempo ou viajar no espaço de maneira mais rápida. Porque se você considera, vamos dizer assim, que o espaço, vamos dizer assim, é curvo, então um buraco de minhoca desse aí era um atalho de um lugar para outro. Só que assim, isso só teoricamente, porque, por exemplo, aqui dentro a pressão é tão absurda que aí você ficaria se perguntando como é que um ser humano entraria aqui e sairia daqui vivo. Porque, se eu não me engano, eu já vi até falar, por exemplo, se você pegar o Sol da gente, né, que ele é muito grande, né? Se você jogar ele aqui dentro de um buraco de minhoca, num buraco negro desse aqui, ele vira, por exemplo, um grão de areia. Que a pressão é tão absurda que faz isso. E você imagina com um ser humano. E até quem diga que se entrou aqui, acaba virando energia. Então, para você passar aqui por dentro, você teria que virar energia e depois você retornar assim, para o seu corpo. Então, teoricamente, isso é quase impossível. Ninguém vai saber o que, é que acontece daqui para frente, ou se a humanidade vai resistir até se chegar a esse ponto, porque, pelo jeito, a gente vai se matar, né? Porque a gente está destruindo o planeta. Se está destruindo o planeta, daqui a uns dias a gente vai morrer, né? Então, o ser humano vai se extinguir. Mas se a tecnologia pode avançar, de tal forma que isso seja possível. Certo. A conversa tá esticando muito, mas eu acho que essa coisa ela é interessante. Por que que eu estou falando isso? Porque a existência de um buraco de minhoca desse, ele é uma coisa topológica, certo? Então, por exemplo, a existência, por exemplo, desse buraco aqui no toro. Ele existe porque ele existe. Ninguém pode... por exemplo, eu não consigo transformar uma esfera num toro. Eles são dois objetos topologicamente diferentes. Então, não tem como eu transformar, por exemplo, uma esfera num toro. Isso diz o seguinte, isso diz que se, por acaso, em algum momento a gente pudesse caminhar dentro de um buraco desse, primeiro, não é possível criar. Então, se você quer viajar no espaço, pelo menos teoricamente, né? Por enquanto, não é possível você criar um buraco desse. Então, o homem poderia criar se ele conseguisse suportar a pressão aqui dentro, ele poderia produzir um buraco de minhoca desse? Não. Porque as questões topológicas, pronto, quando o matemático diz assim, não, isso aqui é uma questão topológica, então ele não pode interferir. Ou existe ou não existe. Então, essa questão de eu posso fabricar um negócio desse não pode ser fabricado. Então, se no universo existir, ele já está lá. Por exemplo, se existir 10 desses caras, sempre vai existir 10 deles. Pronto. Essa é a questão. Se existir 105, é 105 esse número. Não, esse número nem aumenta nem diminui. Porque quando você fala assim, não, essa questão, eu acho que já ouvi até em reportagem, vocês vão falar sobre a topologia, não sei o quê. Se alguma coisa é uma coisa topológica, ela não pode ser alterada. Quando ele fala esse termo topológico, um termo meio que técnico, ele fala dessas coisas.
Quer dizer, você pode estudar, você pode saber que existe, e estão se estudando o universo. Por exemplo, você sabe que você estuda a esfera, por exemplo, e você sabe as características dela, inclusive a característica topológica dela, né? Tipo aquela relação de Euler. Uma relação de Euler, ela fala sobre essa questão ela classifica. Ela diz que quem é topologicamente equivalente a uma esfera, quem é topologicamente equivalente ao toro, quem é topologicamente equivalente ao bitoro. Então, existem as classes. E quem está na sua classe, fica na sua classe. Então, não se sabe ainda, por exemplo, qual é a classe topológica, por exemplo, do universo. Porque se isso fosse possível, você saberia quantos buracos desses existem e talvez tentar descobrir onde é que eles estão, onde é que começa, onde é que termina. Certo? Então, tem muita coisa para se estudar. Então, as equações de Einstein falam muito dessas coisas, das possibilidades de existir. Por exemplo, a reportagem que a Débora está falando, né, que no final, né, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver o tamanho desse negócio aqui. Eu vi uma postagem, acho que no Instagram, um dia desse, que tem física, não sei o quê, um negócio possível, que é o pessoal da astronomia, né? Nós achamos que a Terra é grande, nós já sabemos que o nosso Sol é bem maior do que a Terra, né? E, por exemplo, quando você pega o nosso Sol e coloca perto desse buraco negro que foi descoberto, ele vira um farelinho de nada. Então, essas coisas aqui, elas são são monstruosas, extremamente grandes, certo? E aí, estão dizendo que no final, vamos dizer, do outro lado, se viu a questão como se fosse um feixe de luz, né? Então, isso é um indicativo de que, na realidade, ao invés de ser um buraco negro, isso é um buraco de minhoca. Quer dizer, é a união de dois buracos, um branco e um negro. Então, as coisas, vamos assim, entram por aqui, passam e saem do outro lado. Só que, ó, e aqui perto dessas coisas, se você pensar, a gravidade aqui é absurdamente, e a gravidade em termos tem curvatura. A gente não está estudando curvatura, então, quando você está estudando essa questão da astronomia, da relatividade, como é que se traduz a questão da gravidade? É a curvatura. Então, quando você está estudando a curvatura das coisas, na realidade você está estudando a gravidade. Então, onde tem muita massa, você vai estudar as equações de Einstein. Onde tem muita massa, você está estudando, sei lá, uma coisa assim, né? Digamos que esse é o espaço. Então, no lugar do espaço onde tem muita massa, a curvatura é alta. Tem pouca massa, e não tem massa, tem quase curvatura, é plana. Se você tem massa zero, curvatura zero. Então, como essas coisas são muito massivas, por exemplo, buraco negro, essas coisas assim que eles são a massa deles é muito grande. Então, a curvatura perto deles é muito alta. Certo? Então, a curvatura que a gente vai estudar, que é estudado, quando você leva isso para astronomia, isso se traduz em termos de gravidade. Então, o que a gente chama de gravidade é curvatura. Se você for na internet e pesquisar, você vai ver até algumas figurinhas, algumas coisas assim que tem umas coisas assim didáticas sobre isso. Certo? Vou olhar aqui o que a gente tem mais ainda. Não, só tem uma observação.
E a gente termina. O traço da superfície parametrizada regular admite alta interseção, né? Isso, porém, isto é, podem existir dois pontos, tal, tá? Tipo essa daqui, né? Então, elas podem se entrelaçar, não tem problema. Tem até uma figura muito interessante, eu acho que foi até um brasileiro que descobriu que tem isso, não sei como é o nome dela. Eu acho que tá a próxima aula ver se eu trago. É que eu falei que a questão do cruzar a curva, né? Assim, eu não posso ter uma curva assim, uma coisa do tipo assim, certo? Isso não pode, porque tem um tipo um bico aqui, uma coisa assim, né? Mas se eu não sei como é que eu desenho. Digamos que isso aqui volta assim para cá e assim, se intercepta. Não sei, não consigo desenhar não. Não tem problema, certo? Não tem problema. Dependendo de como acontece a interseção, não tem problema. Embora que quando você chega em variedade diferenciável, você elimina essas coisas aqui. Fica mais fácil a questão do estudo. Certo? É, mas eu acho que é pronto. Aqui. Se você pegar a esfera mesmo, né? Você pega um semicírculo, né? Aí você gira. Então você gira, gera uma esfera, né? Então não tem problema se você gira esse negócio não sei quantas vezes. É isso que ele está dizendo. Certo? Não tem problema. Porque na verdade você está passando por cima da mesma coisa. Ok? É isso aí. É só uma observação simples, mas em termo prático para a gente não vai ter muita diferença. E é isso aí. Tem uns exercícios aqui. Eu nem sei. Eu vou botar esses exercícios lá no grupo. Certo? Eu nem olhei direito, eu fiz só colar aqui. Você tem aqui um elipsoide. Isso aqui parece aquela lá, por exemplo, da... Eu vou mandar isso aqui para vocês. Aí, se tiver algum que é muito complicado, depois eu retiro. Mas isso aqui, por exemplo, o elipsoide. A gente fez, por exemplo, para um círculo, né? Pode pegar e girar um círculo. Aí você gira uma... Você gira meia elipse. Certo? Isso aqui, ó. Como é que você consegue isso aqui? Você pega uma meia elipse e gira. Tá? Beleza. Aí, hiperboloide é semelhante, né? Ou você também, se você quiser, mas acho que é melhor como superfície de revolução. Aí ele diz assim, ó, menos 2 pontos. Por que é menos 2 pontos? Porque você tem que tirar essas pontinhas aqui, ó. Então, quando você girar aqui, vai ficar aquela bola de futebol americano, mas com 2 buraquinhos. Porque senão é a questão da diferenciabilidade. Porque senão você vai ter que pegar um intervalo fechado, aí complica. Certo? O hiperboloide. Descreva em cada um dos casos as curvas coordenadas. Depois que você obter a parametrização,
Então, como é que você consegue as curvas coordenadas, né? Só você fixar uma dessas coordenadas. Você fixa esse, aí conseguiu uma curva. Depois você fixa o zero, consegue outra curva. E obtém o subconjunto domínio, onde ela é injetiva. É você parar, né? Porque, por exemplo, você pegou essa elipse, elipse e você girou, né? Então você não deixa ela passar daqui, né? Para que ela seja injetiva, porque senão ela fica repetindo e acaba a injetividade dela. Verifique a aplicação, uma superfície parametrizada aqui lá, tal. Então, o que, é que você tem que fazer aqui? Você tem que derivar e... Então, para ela ser uma superfície, ela tem que ser diferenciável, que é o seno e o cosseno, hiperbólico, né? A derivada do seno e do cosseno hiperbólico é semelhante ao do cosseno do seno, só que não tem o sinal do cosseno. Quando você deriva o cosseno. E você tem que ver o jacobiano para a matriz lá. Certo? Tá, verifique as aplicações regulares, essa mesma história aqui. Você tem que diferenciar, calcular o jacobiano. Descrever o grafo de x na forma. Tá, isso aqui eu acho que já é mais complicado. Esse aqui é um elipsoide. Depois eu comento isso aqui, como é que faz isso aqui. Vocês vão fazendo essa primeira parte. Você tem que achar uma expressão tipo essa daqui, né? Ó. Só que com mais zero, é só você jogar o 1 para cá. Certo? Você vê que isso aqui é um elipsóide. Então, um elipsóide, você sabe que a expressão do elipsóide é uma coisa desse tipo aqui. Uma elipse, né? Então, com x, y z quadrado aqui, com constantes aqui embaixo igual a 1, certo? Então, você só tem, digamos assim, o trabalho de saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, e dá certo. Certo? Isso aqui é um plano, que é linear, tá? Ou não sei. Tem que olhar com cuidado isso aqui. Depois eu olho e digo para vocês, né? Considera a curva regular. Essa das retas que passam por alfa, paralela ao eixo x. Teve condições suficientes para fazer a curva. Isso aqui já é mais difícil também. Agora eu acho que esse quinto aqui também vocês conseguem fazer. Pronto, eu vou deixar esse 4 aqui, depois eu comento com vocês, que eu tenho que fazer um desenho para explicar melhor isso aqui. Ok? Então pronto, eu vou jogar lá no grupo. Vou parar a gravação. Vocês têm alguma pergunta a fazer?